Quando a gente tem uma planta, uma orquídea em casa e não sabe onde plantar, o melhor local para se plantar, né? Então a gente sempre fica com essa dúvida. Então a ideia desse vídeo é trazer realmente 10 locais que você possa estar plantando a sua orquídea. Seja ela na terra, na árvore, aonde for. No vaso. Então, os 10 locais mais comuns e mais indicados para você poder botar a sua planta, a sua orquídea, e ela possa vir a se desenvolver, tá? Então se inscreve lá no canal, comenta também se você tiver alguma dúvida ou então alguma sugestão de tipo de vídeo que você queira ver, alguma dúvida que você tenha, que aí a gente pode fazer um vídeo para poder te ajudar. E curte lá também e compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de planta ou que você tem carinho. E vamos lá pro vídeo. No top 10 a gente coloca aí aqueles vasos que as pessoas fazem de plástico, né? Seja ele de garrafa PET ou cano, aquele cano de PVC. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa garrafa aqui como exemplo. O que acontece? Ela geralmente vem com algum líquido, né? Então você precisa realmente limpar ela, deixar ela bem limpa, né? De forma que você não deixe nem aquela substância. As pessoas usam muito essa parte final ou essa parte final. Então o ideal seria que você, se você pode ser até que você tenha 2 vasinhos numa garrafa. Então você corta ela ao meio, né? Você pode fazer um corte aqui no meio dessa garrafa aqui. E de forma que você tenha metade dela e depois a outra metade, tá? Para você plantar. Problemas nessa garrafa. Ela funciona também como um vaso, né? De plástico. Então, o ideal é que você fure tanto uma base do vaso, se você fizer pela parte de baixo, quanto da parte de cima. Você pode fazer furos aqui ou o próprio furo na tampa, mas um furinho só na tampa é muito pouco. Então é ideal que você faça um pouquinho mais de furos. Então de forma que você tenha 2 vasinhos, né? E a partir disso você consiga fazer esses furos na base e você vai ter espaço para a água sair. Aí vamos lá, quando você for plantar a sua orquídea na garrafa, o que você precisa fazer? Você precisa manter uma camada boa de brita, né, na base dela, de forma que você não fique com aquela água, muita água no substrato dela, ela vai drenar um pouquinho. Então você bota uma camada razoável de brita aqui, visto que o vaso está cortado aqui mais ou menos, você pode botar uma camada aqui assim de brita, né? Isso com os furinhos na base dele. A mesma coisa aqui, se você cortar, você pode botar uma camada boa de brita, né? Para a água poder drenar mais fácil. Aí você pode botar também aí, dependendo da planta, alguma casca de pino, de carvão, tá? E até mesmo você pode botar um pouquinho de isopor. Isso vai facilitar, vai deixar leve o vasinho do teu vaso. E aí quando você tiver essa ponta cortada, você pode fazer alguns furos e amarrar ou um aramezinho ou então um nylon, alguma coisa de forma que você consiga sustentar ele, uma corda, né? E então é necessário que você fique ligado quando você for amarrar alguma coisa nele para ele poder servir para pendurar, né? Que ele pode vir a soltar. Então você tem que tomar cuidado para você simplesmente não pendurar e ele estourar de peso, né? E você vir a perder sua planta, quebrar algum galho, algum broto. Então cuidado com isso quando você escolher esse vaso, né? Até porque ele não tem nenhuma dobra para fora para você prender nada. Então você tem que fazer um amarrado com a base dele, tanto de um lado quanto de outro. Ou então simplesmente deixar ele em alguma bancada, né? Como vasinho mesmo de bancada, como todos estão aqui, tá? Mas é muito simples, as pessoas usam muito. E a mesma coisa funciona para o cano, né? O cano geralmente as pessoas usam ele fecha de um lado, fecha de outro e vaza na base dele e você tem uma jardineira, né? Diferente de vaso. Então você consegue estar plantando também a orquídea aí como se fosse uma jardineira. De novo, vocês precisam ter cuidado com a drenagem do vaso, né? Visto que é um vaso de plástico, ele só vai vazar água pelos furinhos e evaporar. Então você precisa ter esse controle, né, de drenagem com o vaso, usando uma camada de brita aí já ajuda, tá bom? Então esse seria o top 10 aí da lista, um vaso de plástico, uma garrafa PET, um vaso de plástico não, perdão, mas uma garrafa PET ou um cano PVC, tá? Que também a galera usa muito, tá bom? No top 9
né, a gente colocou os vasos de vidro, né? Então, o cuidado que você tem nele, né? Ele é um vaso bonito, é usado muito para decoração, né? Pessoas que têm orquídea em apartamento, né, preferem usar ele, né? Muitas vezes por decoração, porque é um vaso muito bonito e ele todo arrumadinho, né? Faz com que você tenha uma aparência legal na sala de estar ou numa mesa na cozinha ou na copa, né? E você muitas vezes utiliza uma planta florida com um vaso desse. Então ele é muito chamativo, né? Só que tem que ter um cuidado muito específico com ele, porque o que acontece? Quando você tem um vasinho de vidro em si, o maior problema é que ele não tem por onde vazar água, o vaso não vem furado, né? Tirando aquela boca dele, né, onde você vai plantar, a base dele não tem furo nenhum. Então o perigo está aí. Você não pode sair regando constantemente, simplesmente vai deixar sua planta encharcada e ela vai morrer. Então, quando você for plantar a sua orquídea e você optar, né, para você colocar ela num vasinho de vidro, o que você precisa fazer? Mais uma vez, você tem que deixar aquela camada de brita no fundo do vaso, né? E essa camada, como agora é um vaso transparente, né, visto que é de vidro, você vai ter essa oportunidade de estar vendo, né, a água dentro do vaso em si, né? Diferente de um vaso escuro como esses aqui, por exemplo. Esse daqui, você consegue ver um pouco mais de umidade dentro dele. Então, quando você tem esse vaso de vidro, o cuidado que você precisa ter é esse, não deixar que a planta fique encharcada. Então, quando você for pegar, geralmente as pessoas usam muito phalaenopsis para botar nesses vasos. Você bota uma camada de brita no fundo dele, né, de forma que você consiga ver a água ali. A partir disso, você vai plantar a sua orquídea e aí você usa um pouco de esfagno, ou então até mesmo cascas de pinos, e você vai botar ela ali. Quando você for regar, aquela água vai estar ela vai escoar toda e vai ficar ali naquela altura da pedra. A água ficar na pedra não tem problema, na brita, né? Não tem problema porque ela não vai afetar diretamente as raízes. Mas você precisa estar vendo aquilo ali, porque de forma que ela fique ali na pedra, você faz com que a planta fique úmida, né? O necessário para ela, e as raízes não vão ficar úmidas, então você não mata a sua planta. Então, quando aquela água que você colocou, você vê pelo vaso que o fundo, né, onde estão as britas, secou, aí você pode voltar a regar. Então é esse cuidado que você tem que ter, porque ela vai secar de forma muito lenta, porque ela só vai poder escoar dali, né, secar mesmo por evaporação da água, porque não vai ter lugar para a água escapar. Então você precisa ter essa noção. Quando a água do fundo seca, né, nesse vaso de vidro, você tem condição de estar regando novamente. Porque se você deixa a água com 2 dedos de altura na brita, aí você depois de 2 dias, 3 dias, você volta a regar, aquela água ainda está ali. Naturalmente a água vai subir. E a água subindo vai pegar as raízes da planta. Então aí está o problema. A planta vai começar a apodrecer e você vai perder ela. Então se você escolhe de fato um vaso de vidro, toma cuidado com essa não saída de água, né, dele. Então quando você estiver vendo que não tem mais água no fundo do vaso, você pode voltar a regar. E sempre que você regar, você também não pode regar ele até a boca, né? Você precisa regar ele na altura da brita, porque a água toda vai escoar e vai ficar ali na brita. Então você vai regando. Quando aquela parte da brita terminar, você para de regar, tá bom? Então essas são as dicas quando você escolher um vaso de vidro. Ele é aconselhável? É aconselhável, mas você precisa tomar esse cuidado, tá? Então é um vaso bonito que chama atenção também na decoração aí e muito utilizado, mas tem que ter esse cuidadinho à parte com ele, porque senão você pode acabar matando a sua orquídea aí afogada, tá bom? No top 8, né, ficam os vasos de plástico. Você tem diversos tamanhos, né, para o vaso de plástico, formatos, cor, né? Porque comum, pelo menos que eu uso aqui em casa, são os pretos. Tem alguns outros verdes que também tem aqui e alguns transparentes, né? Formato, você tem dele grande, como esses aqui assim, tá? Um vaso normal desse. Tem os vasos maiores de plástico mesmo. Tem esses aqui que são mais de transporte, né? São mudas que eu comprei alguma vez. Aí vem pequenininho, né? E você vai
a planta vai crescendo e você vai transportar, replantando ela em outros locais. Então você consegue fazer a utilização de diversos tipos de vaso, né? De tamanho de vaso de plástico. O vaso de plástico é muito utilizado no plantio da orquídea. Diversas orquidários, né? É comum você ver esse uso do plástico. Aqui a gente tem um vaso transparente de plástico e ele é muito usado para... É muito comum, né, de se ver orquídeas com as raízes que se infiltram mais. Por exemplo, a Phalaenopsis, elas têm as orquídeas, por mais que essas raízes, vocês estejam vendo, são raízes que estão saindo, né? No vaso está cheio, vocês podem ver. Então você consegue ter um controle da drenagem da planta, né? Vocês podem perceber que esse vaso ele não está sujo, mas ele está tipo com vapor, né, d'água. É como se ele tivesse embaçado, né? Então tá na hora de voltar a regar ele, porque ele já está secando. Então eu já posso voltar a regar. Então eu consigo me orientar, né? Eu tenho um controle maior da planta a partir da rega, né? A partir da forma como a gente vê ela no vaso, as raízes no vaso. Então o vaso de plástico é muito utilizado, usado para transporte, usado para muda, para tirar novas plantas. E ele é aconselhável porque ele não perde tanta água assim, né? Então você consegue ter um bom controle de rega, você não fica com a planta muito seca rápido, ele retém um pouco mais de água. Por isso que é bom também você se organizar com a drenagem, porque ele retém mais água, diferente do próprio vaso cerâmica, né? Então, que também puxa muita água para ele. Então, um vaso de plástico você tem controle, você consegue ver muitas vezes. Então, formatos, né? É muito comum utilizar ele, você acaba tendo uma larga gama de utilidade para o vaso, formatos do vaso, e a orquídea vai muito bem nele, e você consegue ter um bom cultivo também no vaso de plástico. Aqui a gente pode ver que tem alguns formatos diferentes, alguns tamanhos. E aqui, por exemplo, a Cattleyas, no caso, deixa eu pegar a outra melhor. Vocês podem ver pelo vaso, né? Tá prendendo. Que ela consegue, né, se desenvolver, ela tá fixa ao vaso e as raízes estão um pouco mais aéreas, tá vendo? Então vocês conseguem ter um bom cultivo também no vaso de plástico, tá? Então é isso, é um vaso bem comum, que a galera já tá bem habituada, bem acostumada a usar dele. Deixa eu prender aqui para a planta não cair, tá? Então ele acaba se tornando bastante prático e é bastante utilizado também, tá bom? No top 7, eu coloquei as coquedamas. Você já ouviu falar nesse nome? Já viu o que é? Eu vou trazer uma foto porque eu não fiz aqui, eu não tenho essa habilidade, né? Não é difícil fazer, mas requer mais paciência, né? Então eu acabei não fazendo muito uma para trazer para esse vídeo. Mas coquedamas são umas bolinhas que você pega a raiz da planta, né? Você consegue colocar a planta, né? Você faz um substrato dela ficar fixo nas bolinhas de esfagno, o musgo, e você consegue fazer a planta ficar suspensa. Então são gotinhas, né? Ou bolinhas que a galera fala. Então é como se eu pegasse essa planta daqui, por exemplo, né? Tem todo esse substrato dela. Eu tiro tudo do vaso e junto de esfagno ou musgo eu vou montando uma bolinha. Aí quando ela fica esse formato, né? Você vai tentando fazer isso e com uma linha de nylon você consegue amarrar ela, você enrosca de forma que você consiga prender todo o substrato em si, né, com esfagno e musgo. Por exemplo, esse daqui não é uma bolinha, mas ele é como se ele fosse redondinho assim, né, tipo esse coco, mas de forma que ele ficasse aí fica a planta para fora. De certa forma, você consegue ter um bom cultivo de orquídea assim, porque esse esfagno ou musgo, ele retém um pouco de umidade, né, e logo a raiz vai sair dele, vai continuar a se desenvolver. E você tem esse controle, porque como a planta vai ser uma planta suspensa, ela vai estar aérea, a tendência é que a água não fique parada ali, né? Então a água vai escoar muito fácil.
mas de forma que você sempre mantenha úmido. Então, quando você tem uma planta de tronco ou então suspensa, que você tem um cultivo vertical, a água que você rega, ela escoa muito rápido, né? Então, a drenagem dela é muito rápida. Então, a planta às vezes precisa daquela água. Então, você vai precisar regar um pouquinho mais do que, sei lá, uma vez na semana, duas. Então, talvez todo dia você tenha que regar aquela bolinha lá que é a coquedama, né? E você vai ter um bom cultivo. O segredo é não deixar aquilo lá secar e também não ficar afogando a planta todo dia, toda hora, né? Rega ela e deixa ela, você vê que ela vai começando a secar pela gravidade, né? A água vai saindo dela, você volta e rega ela novamente. Então, coquedama é uma técnica de cultivo, né? Acho que japonesa, e é antigo, é milenar essa técnica, então as pessoas usam muito isso e fica se torna, né, muito simbólico e usual, né, na decoração. São coisas que é como se fosse uma arte, de fato, né? É bem bonito e agrega um valor ao ambiente, né? Fica bem bonita essa decoração em si. E fica prático, a planta consegue sim sobreviver, se desenvolver. Então, de certa forma, também entra como um local que você possa plantar a sua orquídea, tá? Então é muito indicado também, você pode estar fazendo com esfagno ou musgo. Aí você vai umedecendo e vai enrolando, né, uma linha de nylon de forma a você dar forma àquele monte de planta, de musgo, esfagno solto, você vai amarrando ele, vai fazendo uma bolinha, tá bom? Aí você vai criar então a coquedama. No top 6, né, eu coloquei isso aqui é um cachepô, né, na verdade, só que de fibra de coco, da casca do coco em si, né, não é nem fibra aqui, vocês podem ver, tá vendo, é aquela casquinha do coco mesmo, e na verdade foi furado, né, vários furinhos, de forma que você consegue deixar bem aerado, né, ele todo, o substrato todo, o próprio esfagno, as raízes, e você consegue deixar a planta respirar e ficar bem à vontade. Aqui, né, são vários furinhos que tem, então é um arranjo bem leve, as pessoas usam ele assim, ou então, muitas vezes você consegue usar o próprio coco em si, né, aquele coco verde mesmo que você comprou e tal, tirou a água, você tem que abrir pela metade ele, pelo menos ali na parte de cima, limpa ele todo, pode botar o substrato. O problema todo novamente ele não é aberto, então você tem que estar abrindo ele igual esse aqui, tá vendo? Não precisa ter furos assim tão grandes, você pode fazer furos menores, mas de forma que você abra, né, furos no vaso, nesse vaso que você está fazendo. Então, você precisa propiciar à planta essa aeração, né, que um coco fechado não tem, e a drenagem, que também um coco fechado não tem. Mas, de certa forma, as pessoas usam muito esse estilo de vaso, né? Você pega um coco e você faz um vasinho dele. Então, não é difícil ser feito isso aqui. Você consegue ter um bom cultivo da planta, né? Um bom suporte para a planta. Vocês podem perceber, tá pronto aqui, não tem muito mistério o que ser feito. E tem gente que usa com aquele coco verde mesmo, então é mais fácil ainda do que esse daqui, né? Esse aqui é só aquela casca interna do coco, a parte dura. Mas a parte verde em si você consegue cortar e usar ela, né? Como um todo em si. Então o problema todo aqui nesse vaso, quando você usa um vaso de coco, é a drenagem dele, porque você não tem os furos, né? E você torna a planta mais aerada o substrato mais aerado quando você fura o vaso de coco, né? Então é necessário que você tenha esse furo, assim como você precisa fazer esse furo nas garrafas PET, no cano, né? Ou em todo vaso que você tem, você precisa ter furo. O vidro, você não vai ter o furo, né? Para você não estourar o vidro, mas então você tem que ter um controle muito maior, muito mais rebuscado da água nele. Então esse aqui não, esse aqui ele vai ficar vertical, você vai regar, a água vai escoar e tá pronto. A planta tá ali, ela consegue sobreviver, vai molhando. Em breve você volta a regar, então o cuidado é menor do que com vidro, por exemplo. Mas dá uma aparência bonita, você tem uma plantinha, né, podendo enfeitar, podendo decorar algum local.
E ela vai bem, ela consegue sobreviver, ela consegue se desenvolver. Daqui a pouco ela começa a lançar raízes, ela começa se... Isso aqui é uma mudinha, então daqui a pouco ela começa a se desenvolver e você vê as raízes saírem e se fixarem no coco, né? Assim como qualquer outro vaso em si. Então serve de plantio, serve de arranjo. O cuidado realmente é com a base, porque ela não tem furo no coco, né? Aquele coco verde. Então você precisa estar pegando e fazendo alguns furos no vaso, de forma que você consiga ter essa drenagem da água, tá bom? No top 5, né? Eu escolhi colocar os tronquinhos, né? Galhos secos, troncos de árvore que você corta, poda em casa da sua árvore e você pode utilizar. É muito comum, né, a gente ver as plantas serem plantadas, as orquídeas serem plantadas em troncos de árvore, embaixo das copas, porque de fato é o local ideal para elas, né? É o melhor local, são onde elas são geralmente encontradas na natureza. Então, eu aqui não tenho disponibilidade de muitas árvores, né? Eu não moro num sítio, então eu moro no centro da cidade praticamente, numa área bastante urbana. Então eu não tenho essa disponibilidade de tronco, né, de poda em tudo. Então eu, por exemplo, consigo madeira, geralmente em saco. A gente compra muito aqueles sacos de lenha em si. E a partir dali você consegue utilizar o tronco. Por exemplo, a gente tem esse tronco, né? Veio no saco de lenha, eu dou um corte nele no meio dele, né? Tá vendo? Dou um corte e ele se divide, né? A gente tenta dividir ele. Aí, dependendo do tamanho da sua planta, você corta ele em formas menores ou maiores, aí é a gosto, né? Tem tronquinhos e tem troncos maiores. Por exemplo, esse daqui era uma lenha, né? Que veio, um tronco lá. Acho que isso aqui é eucalipto, né? Então veio um tronquinho assim. Você corta aqui, dá um talho aqui ou bate, ele estoura no meio dele e você faz 2 troncos, tá vendo aqui, né? 2 tronquinhos para você poder plantar. Aqui você pode ter um tronco só, ou você pode cortar ele pequeno, ou então em 2. Então assim, fica do tamanho da planta que você vai vir a plantar. Então ele é muito utilizado, eu uso muito desse tipo de tronquinho aqui, vai bem a beça. Aqui, por exemplo, eu tenho um tronquinho que era menor, tá? E olha como é que essa plantinha daqui, essa Sophronitis aqui tá bem desenvolvida, tá vendo? Tá com raiz, tá toda presinha. Eu botei uma linha para amarrar ela, mas eu acho que se eu tirar a linha ela já fica fixa, né? Tamanho e desenvolvimento dela. Ela já desenvolveu, ela já tem raiz. Olha só nessa perto do meu dedo a raiz, como é que tá. É uma planta que vira e mexe, vem da flor aqui. Então é uma planta que se cresceu e desenvolveu bastante no tronco. Então, assim como ela, tem muitas orquídeas que vão bem em tronquinho, né? Então você consegue ter um bom cultivo. Você pega a planta, você pega um pouco de esfagno, bota ali no tronco e amarra ela. Você vai possibilitar ela um desenvolvimento e uma retenção de água no esfagno, porque você jogar água aqui nesse tronco, daqui a 10 minutos ele está seco, então a planta vai secar. Então você precisa ter um pouco de esfagno para você plantar ela. Aí a partir disso ela vai conseguir ter esse acesso à água e poder se desenvolver. Então, basicamente é isso. Uma dica, quando você termina de cortar um tronco, geralmente na árvore, né? Geralmente a madeira produz uma toxina, vamos botar assim, que é o tanino. A partir dele, você queima as raízes da sua planta. Se você, assim que cortou o seu galho, o tronco, veio e plantou outra planta nele, né? Essa substância nociva para as plantas, para as raízes, e você vai acabar fazendo com que sua orquídea sinta, né? Então o certo é você deixar aquele tronco que você acabou de cortar em descanso. Você vai estar descansando ele, lava ele, aí você tira aquela água dele, depois volta a botar outra água, depois tira, de forma que você consiga trocar e limpar ele dessa substância, porque quando a madeira sofre, né, uma agressão, ela libera essa substância, e isso acaba queimando a própria planta que você vier a plantar, né? Então cuidado. Aqui eu tenho uma madeira de lenha que já foi cortada há muito tempo, então ela não tem mais essa substância, mas de qualquer forma, ainda assim, eu lavo, trato a madeira e utilizo, né?
Então esse cuidado aí com o tronco é necessário, porque às vezes você vai pegar uma planta, vai botar, ela vai acabar não se desenvolvendo justamente por isso. Ela vai acabar queimando as raízes e ela vai ter um problema para se desenvolver, tá? Então, cuidado com essa retirada do tronco, o galho da sua árvore em casa, e imediatamente vir a plantar, tá? A não ser que você compre também, como eu faço, compra uma lenha antiga, já cortada, velha, que ela já não tem mais a substância presente. Chega em casa, joga água nela, dá um banho nela, deixa ela descansar um pouco aquela água e volta a trocar. E a partir disso você pode fazer o seu plantio aí de uma orquídea no tronquinho e pendurar ela em algum local, tá? No top 4 dessa lista, eu coloquei os vasos de barro, né? Também são bem conhecidos da galera aqui que gosta de orquídea e também muito usuais. Também tem vários formatos dele, né? E vocês têm aqui, por exemplo, esse vasinho de cerâmica aqui, de barro, ele é cru, né? E esse aqui é o esmaltado, né? Esse aqui, por ele ser esmaltado, ele não retém aquela umidade nele, né? Que esse aqui puxa água pra caramba, esse aqui já não puxa água, porque ele é esmaltado. Então esse esmalte no vaso não permite que a água infiltre nessa parede aqui e mantenha o vaso, né, o material úmido em si. Então, ele serve muito para plantio, né, de orquídeas. Eles acabam sendo bastante utilizados e vocês acabam vendo bastante deles. Então, muitas vezes eu pego aqui algumas orquídeas que vêm pequenas ou em muda, né, naqueles vasinhos anteriores que eu mostrei de plástico, e transporto, boto para cá e replanto aqui. Essa daqui, por exemplo, é um exemplo dela, né? Então, acabam sendo muito utilizados. Eu uso muito, geralmente, uso muito neles aquela mistura mesmo, né, de casca de pino, carvão e substrato com brita. Então isso daqui se torna um vasinho coringa, né? Porque a maioria das plantas de orquídeas que eu tenho aqui, eu acabo conseguindo plantar aqui. A não ser que elas sejam muito pequenininhas, né? E eu prefiro plantar ela num tronquinho, que aí eu consigo ter um controle melhor. Mas a maioria eu consigo plantar aqui. Por exemplo, botar uma Cattleya aqui, uma Phalaenopsis, dá para você plantar aqui. Então você, com o substrato ideal da planta, você consegue ter um bom desenvolvimento da planta e cultivo, né, saudável dela. Então, de certa forma, quando você rega esse vaso, esse material dele, ele puxa água para ele, né? Ele retém mais umidade. Então você acaba como tendo um tempo a mais para regar, porque ele vai se manter úmido, né? Ele consegue reter mais umidade, por exemplo, do que o vaso. O vaso, você vai regar, evaporou a água ou escorreu a água, você acaba vendo, né? Ou você começa a perceber que a planta está seca. Nesse caso do transparente, você acaba vendo que ela secou. Então, o vaso não retém essa umidade. Ele evapora e escoa. Já o de cerâmica, ele retém mais umidade, porque é um material que puxa muita água. Então, você acaba mantendo essa umidade nele. Então, você consegue ter uma rega diferente, né? Naturalmente. Porque aqui você vai conseguir ter água ainda, sendo que no de plástico você já perdeu a água muitas vezes. Então, esse cuidado, essa diferença de tratamento de um para o outro, né? De repente a planta precisa de um pouquinho mais de água, de repente ela precisa de um pouco menos. Então você consegue estar aí alternando, podendo escolher qual tipo de vaso, né? Qual tipo de local ideal para ser plantada a sua orquídea. Então, nessa contagem aí você consegue colocar o vasinho de barro também, tá? E ele é muito utilizado. Lembrando que às vezes no fundo dele esse furinho é muito pequeno ou nem existe. Então, se ele não existir, você precisa fazer esse furo, né? Faz com uma chave de fenda, de repente, ou até mesmo uma broca em si, né? Você não precisa fazer furos demais no vaso. Pode até tem vasos, inclusive, que tem diversos furos, mas ele já vem furado. Então, assim, para você não vir a quebrar o vaso, se ele vier tampado, faz um furo na base dele. Pode fazer até um furinho maior um pouco que esse aqui, para poder sair a água, porque se ela ficar você pode ter problema, tá bom? Então, se ele vier furado não tem problema, mas se ele vier tampado, cuidado aí com o furo na base dele, tá? Tem que furar.
No top 3, eu coloquei esse cachepô, né? Eu já tinha mostrado para vocês esse cachepô de coco, mas esse aqui é o cachepô de madeira, que é o mais comum de se encontrar aí, né? De a gente encontrar nas lojas sendo vendidas. Então, ele funciona da mesma forma que o coco, né? Você consegue utilizar ele como decoração, né? Uma vez que ele fica assim, né? Aqui pendurado, né? Nesse anel aqui de cima. Olha como é que ele fica. É um vaso bonito, né? De forma cônica. Existem cachepôs de forma variada também, né? Para muitos gostos aí e tudo. Existe cachepô quadrado, esse cônico, ou então tem um também que é tipo um barquinho, né? Que você consegue botar também a orquídea em cima. Então existem diversas formas para ele, mas todos eles funcionam da mesma forma. Você tem a sua planta, você bota um substrato que vocês podem ver, né? Aqui é uma mistura também de cascas, carvão e até mesmo fibra de coco, né? E aqui nele você usa a planta e ele fica. Como também é um tipo de cultivo vertical, naturalmente a água escoa muito rápido dele. Então você consegue manter a planta úmida, mas ela escoa e logo vai secar. Então é bom que você tenha uma rega mais constante do que 2 ou 3 vezes na semana. De repente um dia sim, um dia não é o ideal, porque você consegue manter o substrato mais úmido do que deixar ele secar. Essa planta daqui, por exemplo, eu comprei ela era menor, ela tinha 2 folhas aqui, e eu acho que essa aqui, as 3 folhas e essa, eram 4 folhas mais ou menos. Isso tudo aqui se desenvolveu, são brotos novos, vocês podem ver que é uma planta que está com bastante força. Esse aqui é um broto novo, esse aqui é outro novo, outro aqui novo, e vocês aqui, não sei se vai dar para ver, mas aqui já está saindo outro brotinho também, tá vendo? Então, vocês conseguem ver que a planta está se desenvolvendo bem. Isso permite que a planta tenha uma raiz mais aerada, né? Vocês podem ver que ela já está saindo, tá vendo? Ela começa a se agarrar no vaso, começa a se desenvolver já nele, se prender no próprio vaso em si, né? Vocês têm além da aeração da raiz, você permite que a água escoe com mais facilidade. Então é um vaso muito utilizado justamente pelo bom, como é que eu posso falar? Ele é muito utilizado justamente pela forma como ele se dá em si. Ele permite que você mantenha um substrato, você permite que as raízes respirem, né? Elas possam sair do vaso, permite que você tenha uma boa drenagem. Então ele é um vaso muito utilizado também, é bastante coringa aí, né? Existem plantas que possuem a necessidade de estar nele mais do que outras. Por exemplo, essa daqui é uma estanhópia. Uma estanhópia, não sei se vocês conhecem, mas ela geralmente dá a flor para baixo. Então se eu tivesse um vaso, né, fechado como de plástico, né, a flor talvez não saísse e eu não teria a flor dela. Assim, essa haste quando sai, né, ela consegue sair essas hastes aqui, né, ela consegue sair dessas partes vazadas do vasinho e consegue dar a flor. Então existe também a necessidade de plantas serem cultivadas assim, justamente porque elas dão as flores para baixo, né, diferente da maioria que sai para cima as flores, tá? Então é um vaso muito indicado também, bastante comum de se ver aí sendo vendido e comercializado, que também é bastante indicado para cultivo de orquídeas, visto que ele permite uma boa aeração e uma boa drenagem da planta, tá bom? No top 2, você encontra a orquídea plantada na terra, né? O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm dúvida, acham que orquídea Quando você começa a cuidar de orquídea, você acha que você tem que plantar a orquídea na terra. Depois que você aprende, né, a cuidar de orquídea, você vê que não pode plantar a orquídea na terra. Então, assim, são 2 formas de pensar erradas, né? Existem orquídeas que são da terra, que são as terrestres, e as que não são da terra, que podem ser rupícolas ou então epífitas, que é a maioria delas.
Então, quando você plantar, né, o top 2 seria plantar na terra, né, o local da terra. Você tem espécies específicas que são terrestres, então, por exemplo, essa daqui é uma orquídea sapatinho, comumente falando, né? Então, ela pode ser plantada assim na terra. Eu plantei ela no vaso, mas no vaso tem terra, tem um substrato, tem casca, então assim, fiz uma mistura, mas ela tá aqui, ó, plantada na terra, tá vendo? Vocês conseguem ver? É uma planta terrestre, então você pode ser sim plantada na terra. É claro que se eu pegar e plantar uma catleia, como essa aqui da flor amarela, na terra, eu vou provavelmente matar ela. Até rápido demais, porque eu vou estar dando muita umidade para a raiz dela, que a terra permite, né? Por ser muito compacta, você acaba mantendo a umidade muito mais intensa no vaso do que se fosse o substrato que a catleia precisa. Então nem toda orquídea consegue aguentar essa terra nas raízes. Então você precisa saber qual orquídea que você tem e a partir disso utilizar o teu substrato. Mas você consegue sim plantar determinadas orquídeas na terra. Você consegue ou em vaso com terra ou na própria terra em jardins e quintal, tá? Então você consegue sim ter orquídea sendo plantada na terra. O cuidado que você tem que ter se você escolher plantar na terra a sua orquídea terrestre num vaso com terra é de fato a drenagem, né? Porque ela pode acabar ficando muito úmida. Porque no chão em si, no solo, a água vai escoar e ela vai drenar e você não vai ter essa umidade excessiva. Mas quando você cria um vaso de terra onde você não tem a ligação com o solo, né? Ele, por exemplo, fica numa uma bancada ou então até mesmo no solo, mas os furinhos são muito menores, né? Do que se fosse no próprio solo. Você tem um sério problema que é essa retenção de líquidos na raiz dela. Então você pode acabar vindo a matar a sua planta. Então cuidado com isso quando você escolher. Ah, minha orquídea é terrestre, eu vou plantar ela no vaso com terra. Tudo bem, você pode, mas aí você bota uma casca de pino, você bota brita, justamente para facilitar na drenagem, né? Essa daqui é uma planta plantada na terra com um substrato de terra, com brita, com esfagno não, perdão, com casca de pinos, carvão, tá? Então vocês podem ver que também tem umas palhazinhas, né, na composição aqui dessa mistura. Então é uma planta que consegue bem, tá? Então esse aqui seria o top 2, que seria a terra. No top 1, você encontra o melhor local para ser plantada uma orquídea epífita, né? Esse era o melhor local de uma orquídea terrestre. Então, quando você tem uma orquídea epífita, você planta ela na árvore, né? No tronco de árvores e tudo. Tanto que isso aqui é uma imitação de um possível local que essa planta seria encontrada na natureza. Então, aqui eu estou imitando uma situação real. Eu vou conseguir um bom cultivo porque você consegue manter os parâmetros semelhantes. Mas nada melhor do que você conseguir plantar a sua orquídea se de repente você tiver uma árvore com uma copa, onde pegue no tronco, no galho dela, você vê que dá bastante luminosidade, é um local bastante claro, você consegue então vir e plantar a sua orquídea ali. As pessoas plantam muitas phalaenopsis dessas, por exemplo, em troncos e árvores, né? Até mesmo no meio da rua. É muito comum a gente passar e ver dentro da casa dos outros essa plantinha sendo plantada nos troncos. Mas de vez em quando a gente vê até isso na rua, né? Então é uma planta que vai muito bem. Assim como muitas orquídeas epífitas, você plantando ela na árvore, uma árvore viva na verdade, o desenvolvimento da planta é muito melhor, porque é de fato onde ela estaria na natureza. Então você consegue propiciar todas as condições ideais para a planta sobreviver. Porque até mesmo fazendo essa imitação aqui, eu preciso fornecer a ela um sombreamento, uma luz, uma umidade. Então é diferente do que eu plantar ela apenas na árvore, né? Então o melhor local, né, o mais indicado a se plantar uma orquídea epífita, de fato, é embaixo de alguma copa de árvore, em algum tronco ou galho. E como ela não é um parasita, ela não vai agredir sua planta, não vai fazer mal nenhum, e ali elas vão viver de forma unidas, né, pela raiz, é claro, mas nenhuma fazendo mal à outra. E sim,
a planta maior, né? Fazendo bem a orquídea, porque as copas das árvores vão proteger do sol e até mesmo do excesso de chuva, né? Então você consegue manter a sua planta bem regrada, bem desenvolvida, né? Quando você utiliza, né, da plantação em troncos e galhos de árvores vivas. Então é o melhor local que você poderia ter, tá? Então esses foram o top 10 aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, com certeza gostou de alguma coisa para eu estar aqui até o final. Então dá dica lá, comenta alguma coisa se gostou do vídeo, se não gostou, sugere alguma coisa, algum vídeo que possa interessar para vocês. Então se inscreve, claro, no canal, curte lá também e compartilha com todo mundo que você gosta, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí. Tchau, tchau.